Gravando, presidente. Obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 7 de junho de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. João Emílio Bertolucci, Dr. João Carlos Silag, Dr. Flávio Arantes e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Também registro a presença da doutora Gisele Vilas Boas para acompanhamento do julgamento e realização de sustentação oral. Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar o aniversariante da semana, que quietinho não avisou ninguém e que fez aniversário no domingo. Parabéns, doutor Silag, felicidades, muita saúde. Obrigado. Meus parabéns. E não vai escapar do almoço, porque aí é praxe, não é, Tony? O Tony que já esteve aqui outras vezes, já tivemos oportunidade de trabalhar outras vezes, né, Tony? Nós vamos, sempre o aniversariante que paga o almoço, o aniversariante da semana, para todos. E não vale o iFood, viu? Então, doutor, não vale o iFood. Mas vai ser um almoço... Não pode ser entrega. Vai ser um almoço virtual ou presencial? Presencial, né? E aí, só que não é o aniversariante que escolhe o restaurante. Aí tem que ser, né, nós que temos que escolher o restaurante. Aí é a melhor parte. Bom, mas brincadeira. Esses requisitos complicadores são difíceis, doutor Silag. Mas a doutora também costuma fazer aniversário todo ano. Doutora Antônio Carlos, é verdade. Não, e o pior que o meu é daqui a um mês, né? Então, pronto. Então, brincadeiras à parte, doutor Silag, muitas felicidades, viu? Obrigado, Isabel. Viu? Desculpe não ter falado antes, mas eu realmente, como soube ontem, achei melhor, aqui nada melhor do que falar isso aqui em sessão, para que todos aí o cumprimentem também, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Dando início à sessão, primeiro processo é o 41.4190, RRC Plásticos Indústria, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário. Dr. Silag, se puder fazer uma breve apresentação do caso, a doutora Gisele depois terá a palavra para fazer a sustentação oral. Obrigado, bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário do contribuinte. O auto de infração trata de uma acusação de creditamento indevido do imposto decorrente de escrituração de notas fiscais de aquisição de mercadorias. Documentos fiscais esses foram declarados inidôneos devido à inscrição estadual do estabelecimento fornecedor ter sido declarada nula. Esse recurso ordinário já foi julgado anteriormente pela 10ª Câmara Julgadora, que em sessão de 29 de outubro de 2021 decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a juntada de documentos relativos às diligências realizadas em um dos endereços da suposta fornecedora, a Meridional Polímeros Limitada. Porque é só uma parte, trabalho fiscal verificou que essa Meridional Polímeros teve 2 endereços, ambos considerados inexistentes, porém, um deles, quer dizer, é inexistente o estabelecimento, porém, o endereço, o objeto da diligência foi o endereço pretensamente ocupado pela Meridional durante o período objeto do auto de infração. Uma vez atendida a diligência, o processo retorna para julgamento e, terminado o mandato, os autos foram redistribuídos, cabendo a mim relatar o processo e proferir o voto. Então, esse é o relatório. Obrigado. Obrigada, doutor João. Doutora Gisele com a palavra. Bom dia. Bom dia, presidente. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. O doutor Silag, os demais julgadores. Doutor Tortello, muito obrigada pela oportunidade de falar rapidamente sobre o processo. Como bem relatou o doutor Silag, é um caso de acusação de creditamento indevido, né?
E esse processo está baseado num processo administrativo de anulação de inscrição, que esse processo de anulação de 2020, a decisão, né, e que retroagiu os efeitos até 2014, da inscrição inicial da empresa, né? Então foi declarada nula a inscrição da empresa fornecedora. Então, assim, antes até de falar do mérito das operações, eu queria comentar sobre essa diligência. De fato, a empresa Meridional, ela teria tido 2 durante a sua existência, né? Então, e as diligências do processo de nulidade da inscrição, eles tiveram acesso a esses 2 endereços, mas a diligência foi exatamente para isso, o converteu em julgamento de diligência para conferir um dos 2 endereços, não havia, as folhas do processo não estavam juntadas nesses autos, para que comprovasse a inexistência do endereço, justamente o endereço onde a empresa estava estabelecida quando teve as relações comerciais com a recorrente. Então, e aí volta, até tomando só a liberdade, peço vênia só para dizer o porquê, né, dessa diligência. Então, a relatora diz, para tal endereço, que é o endereço onde estava estabelecida nessa ocasião, conforme consta da informação de folha 170, informa o fisco que não foi possível constatar a existência da empresa, mas não esclarece o que levou o fiscal a tal conclusão. Então, aí ela devolve e pede para que isso seja esclarecido. E quando a gente tem o retorno da diligência, eles juntam esses documentos que comprovam que eles estiveram no tal endereço, que é na rua Indiaporã, onde as notas foram emitidas e tudo mais, em 2020, na época do lockdown, enfim, da Covid-19, e aí o fiscal afirma que conversou com alguns transeuntes no entorno do endereço. A empresa teria saído de lá em 2016. Ele foi nessa diligência em 2020, então 4 anos depois. E aí ele conversou com alguns transeuntes. Então a diligência retorna de uma forma assim, não há nome dos transeuntes, dados ou informações de que são vizinhos, enfim, não tem nenhum dado que corrobore. Então, a recorrente entende que essa diligência, ela comprova que, independente não estamos aqui falando da nulidade daqueles autos, mas aqueles autos, eles embasam essa autuação, né? Então, a recorrente entende que essa autuação estaria embasada numa respostas de transeuntes, de alguns transeuntes, enfim, que estavam passando nesse endereço. E, além disso, então, assim, a gente teria aí uma causa para nulidade da autuação, mas, além disso, a gente tem nos autos prova de que todas as operações efetivamente ocorreram. Tem na folha 738 até 40, tem uma planilha que a gente fez para dizer onde estão os documentos. Então, como são muitos documentos, a gente diz a nota fiscal, aí a data de emissão, valor, qual a folha que está, o Sintegra, ordem de compra, a planilha de recebimento da mercadoria. Então, tem a planilha de recebimento, tem dados do transporte, dados do pagamento, comprovação dos pagamentos. Então, a gente entende que, ao passo que a gente tem uma diligência ou uma base para autuação frágil, né? Uma base frágil com base em relatos de transeuntes, né? Que não sabemos nem se são vizinhos ou enfim. De um lado a gente tem essa base frágil, do outro a gente tem uma prova robusta de que as operações efetivamente ocorreram, né? E aí, nesse sentido, como tem já muitos julgados nesse tribunal, acolhendo aí o entendimento da súmula 509, onde há comprovação, como nos presentes autos, da efetividade das operações e, ao mesmo tempo, a comprovação da boa-fé da empresa. E razão pela qual a glosa dos créditos seria indevida e o motivo que a gente pede, então, o provimento do recurso da empresa. Muito bem. Muito bem, doutora, parabenizo pela sustentação oral. Devolvo a palavra para o doutor Silagro. Obrigado, parabenizo também a patrona pela sustentação oral.
passar o meu voto. Então, com relação aos endereços supostamente ocupados pelo estabelecimento da suposta emitente Meridional Polímeros Limitada, depreende-se do relatório circunstanciado que um dos endereços na rua Indiaporá, 681, Cidade Industrial Satélite de São Paulo, em Guarulhos, o contribuinte a Meridional teria ocupado esse endereço, imóvel nesse endereço, de 12 de novembro de 2014 a 17 de fevereiro de 2016, que compreende a época dos fatos geradores, objeto do auto. E a partir de 18 de fevereiro de 2016 teria se situado na rua Soldado José Reimão, 267, Parque no Rumo, na cidade de São Paulo. Então, o segundo endereço encontrava-se alugado a pessoa estranha ao quadro societário da Meridional, sendo que a imobiliária responsável pelo imóvel havia declarado desconhecer a empresa. Portanto, foi reconhecido pela própria juíza relatora, que proferiu o voto condutor da 10ª Câmara Julgadora, no julgamento anterior, que o segundo endereço indicado, ou seja, esse da Rua Soldado José Reimão, constituía-se inequivocamente em uma simulação de estabelecimento. Quanto ao outro endereço apontado na rua Indiaporã, no período em que se deram os fatos geradores, que pese o processo de constatação de nulidade da inscrição ter sido concluído previamente à lavratura do presente auto e também de tal procedimento administrativo não poder ser objeto de revisão no presente processo administrativo tributário, foi anexado aos autos o respectivo acervo probatório em face da diligência, as folhas 941 e 1057. Observa-se que na proposta de procedimento, enfim, no PCN, que é a proposta de procedimento de constatação de nulidade de inscrição, é informado que, em diligência realizada pela Delegacia de Guarulhos, no endereço que teria sido ocupado pela empresa no período entre a data de abertura, 2014 a 2016, não houve a comprovação de que a empresa houvesse existido no local, conforme as folhas 36 e 37. Esse documento a Fazenda relata, o fisco relata que o imóvel comercial é adjacente a uma comunidade e que as pessoas encontradas nas imediações informaram desconhecer a existência de empresa semelhante à Meridional nesse período. Ressalta-se que o sócio da referida empresa não foi localizado nas várias diligências empreendidas pelo fisco e, embora contatado por telefone, esse sócio eximiu-se de comparecer ao posto fiscal para prestar esclarecimentos sobre a empresa. Portanto, diante de todos esses fatos, restou comprovada e não desconstituída a constatação do fisco da simulação de existência de ambos os estabelecimentos indicados pela Meridional no cadastro da Fazenda. Cabe destacar que o PCN é documento interno relativo à constatação de simulação de existência do estabelecimento, esclarecendo que a Meridional teve a oportunidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao final do processo administrativo, restou comprovada a inexistência do referido estabelecimento, resultando na emissão do procedimento de constatação de nulidade do estabelecimento. E não há qualquer previsão legal quanto à participação de terceiros, como a hora autuada, no desenvolvimento dos trabalhos que levam ao PCN. E frisa-se que a decisão da Diretoria Executiva da Administração Tributária relativa à cassação da eficácia ou à nulidade de inscrição é definitiva no âmbito administrativo, conforme o artigo 19, parágrafo 1º da Portaria CAT 95 de 2006, que eu transcrevo no voto. E saliento que encontram-se juntados aos autos o PCN e a documentação de suporte relativos à comprovação da simulação de existência do estabelecimento da Meridional, registrado no CADESP no período examinado no auto de infração.
e entendo que também não prosperam as alegações de que a julgadora tributária, na primeira instância, teria reconhecido a boa-fé da autuada, bem como a efetividade das transações realizadas entre a autuada e a meridional. A simples leitura da decisão singular aponta que o juízo acuou entendeu que, abre aspas, as notas fiscais utilizadas pelo contribuinte para alicerçar o crédito lançado foram consideradas inábeis em razão da cassação da eficácia da inscrição estadual do emitente. As operações anteriores ocorreram à margem da legalidade, pois o contribuinte autuado, ao efetuar suas compras, acabou por transacionar com a empresa que emitiu documentos falsos, inábeis. Não se pode aceitar que a simples entrada das mercadorias dê direito ao crédito, pois os documentos são falsos. A infração restou demonstrada na medida em que a autuada se creditou do imposto destacado em documentos inábeis, escriturados no livro Registro de Entradas, descrito no demonstrativo de folhas tais, o qual está no rol das notas fiscais que não geram direito a crédito. E finaliza dizendo que exige-se no auto de infração tão somente o valor creditado indevidamente, de forma a anular o crédito lançado nos livros fiscais e nas guias. Fecha aspas. E, finalmente, com base no exame dos critérios necessários para comprovar a existência da boa-fé da adquirente ou autuada, a julgadora tributária concluiu que, abre aspas, não pode ser atribuído ao contribuinte o adjetivo de adquirente de boa-fé, fecha aspas, especialmente porque, ainda diz a julgadora, já que a autuada nunca poderia ter retirado as mercadorias em estabelecimento comprovadamente inexistente. Aí, em seguida, eu trato da análise da boa-fé, ou seja, se é verificável a existência da boa-fé pela autuada, conforme a mesma alega. E para isso são verificados os 3 critérios consagrados pela jurisprudência desse tribunal, com base conforme destacado também pela doutora patrona, na esteira da jurisprudência do STJ, da súmula 509. Então, entendo que não restou comprovada a efetividade das operações de compra e venda. A recorrente apresentou ordens de compra que não têm o condão de provar as tratativas comerciais, não demonstrando a existência de vínculos entre as duas empresas, por serem documentos de elaboração unilateral. Da mesma forma, as planilhas de controle de recebimento de materiais constituem-se em documentos internos da autuada, apenas, quando muito, provando a entrada de mercadorias em seu estabelecimento, mas não a sua origem na suposta fornecedora. E não é plausível, igualmente, que a recorrente tenha entabulado negócios cujos valores totais alcançaram um valor superior a R$ 2.600.000, realizando 82 operações num período inferior a 4 meses, sem que demonstrasse ter averiguado previamente a capacidade de entrega, de cumprimento de prazos e a regularidade fiscal do seu fornecedor. Tampouco foram apresentados documentos que comprovassem a ocorrência de tratativas comerciais relativas à efetivação de negócios comerciais ou de prestação de serviços entre a autuada e a empresa suposta emitente da documentação fiscal inidônea coligida aos autos. Não foram juntados contratos de compra e venda, orçamentos, correspondência, troca de e-mails, referente a tratativas comerciais e outros. E cabe destacar que a própria autuada retirou as mercadorias no estabelecimento comprovadamente inexistente, conforme se verifica nas notas fiscais presentes nos autos. E aqui eu saliento que prevalece nesse tribunal, e principalmente na Câmara Superior, o entendimento de que, ao se constatar que o contribuinte autuado, adquirente das mercadorias, ele mesmo, funcionários seus, retiraram a mercadoria no estabelecimento inexistente, comprovadamente inexistente, apenas isso já seria causa suficiente para se constatar a inexistência de boa-fé. Porém, eu prossigo na análise do segundo critério, que é referente ao pagamento das mercadorias. Com relação ao pagamento das mercadorias, na tentativa de provar o pagamento das mercadorias adquiridas da Meridional, a autuada juntou aos autos documentos denominados confirmação de solicitação, as folhas tais. Entretanto, tais documentos constituem-se em meras solicitações, as quais poderiam ter sido simplesmente canceladas logo em seguida. E nota-se que nesses documentos consta o nome do suposto remetente, não se encontrando consignados, porém, o CNPJ da empresa
e tampouco a identificação do banco e conta corrente do beneficiário dos pretensos pagamentos. E acrescenta-se ainda que a recorrente reconhece não poder comprovar todos os pagamentos conforme declara as folhas do 728. E nesse ponto, eu ressalto que a Câmara Superior desse tribunal já afirmou entendimento de que, para a constatação da boa-fé, em caso de inidoneidade da documentação fiscal, é necessário a comprovação de todos os requisitos supracitados, ou seja, dos 3 requisitos, que são a comprovação da efetividade das operações, a comprovação do pagamento e da verificação da regularidade fiscal do fornecedor antes da realização das operações. Cumprimento apenas de parte dos requisitos, a comprovação parcial dos pagamentos não tem o condão de comprovar a boa-fé. A título de exemplo, eu apresento no meu voto um julgado na Câmara Superior, o auto de infração 4084935, referente à mesma questão, a hora examinada, em que prevaleceu foi mantido o auto de infração, uma vez que o contribuinte não havia comprovado o pagamento para todas as operações. E quanto ao terceiro critério da verificação da regularidade fiscal da fornecedora e suposta emitente das notas fiscais, foram apresentados apenas consulta ao Sintegra e cópia do contrato social da Meridional. E eu digo que os cadastros fiscais, como Sintegra, Cadesp, CNPJ e outros, não têm o poder oponível em relação ao fisco, uma vez que os dados informados nesses cadastros são de inteira responsabilidade do contribuinte, quer dizer, o contribuinte que fornece os dados, que não estão, portanto, não significam que esses dados sejam verdadeiros, uma vez que eles não são obrigatoriamente, ou até aquele momento, não são verificados pelo fisco, quanto à sua veracidade. Eu digo que a cópia do contrato social também tampouco demonstra a situação fiscal da empresa à época das operações objeto do presente auto. Assim, em face da análise da ausência do cumprimento desses 3 critérios tendentes a comprovar a boa-fé, então entendo que não foi configurada a fé da autuada. Ou seja, a autuada não conseguiu desconstituir o robusto conjunto probatório trazido aos autos pelo fisco e não foi comprovada a boa-fé. Assim, entendo que procedente a acusação. E também não tem razão autuada ao alegar que o auto de infração não atenderia os requisitos da Portaria CART 115 de 2014 por falta de estruturação, suficiência e clareza das provas que levaram à decretação de nulidade da inscrição da fornecedora Meridional Polímeros Limitada. Essa questão já havia sido apreciada e rechaçada na decisão de primeira instância, e tendo também já sido analisada anteriormente nesse voto e devidamente afastada. Também não merece melhor sorte a alegação de confiscatoriedade da penalidade aplicada, uma vez que a pena foi aplicada de acordo com a infração capitulada e a penalidade a dosimetria da pena de acordo com o que estabeleceu o legislador e não cabe a esse órgão julgador examinar a aplicação ou não de lei sob a alegação de inconstitucionalidade nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 desse tribunal. Com relação aos juros moratórios, a matéria já é simulada, no sentido de se aplicar a taxa Selic nos termos da súmula número 10 revisada desse tribunal, e também não cabe alegação de atualização indevida do valor das operações,
que é matéria também objeto da súmula número 13 desse tribunal. Assim, eu conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento apenas para fixar os juros de mora, a taxa Selic, conforme a súmula número 10 desse tribunal. Esse é o meu voto, senhora presidente. Doutor Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Antes de passar a palavra para os demais, representação, alguma manifestação? Muito obrigado, senhora presidente. Apenas parabenizo os que me antecederam, a doutora Gisele Vilas Boas, bem como o doutor João Silag, e diante do voto tão minucioso que cuidou de todos os aspectos com relação à alegada boa-fé, eu não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Obrigada. Bom, doutor João Emílio e doutor Flávio. Bom dia a todos. Cumprimento ao doutor Silag e à doutora Gisele. Presidente, eu gostaria de solicitar vistas desse processo, porque entendo que é uma discussão bastante intrincada aqui, envolvendo boa-fé e aspecto temporal da declaração em relação a essa circunstância de boa-fé, comparando-se aos termos da súmula 509 do STJ. Seria possível, excelência? Sim, o senhor tem mais um processo também em vista, né? O senhor vai ter que voltar. Eu já devolvi. Ele está Sim, aguardando... devolveu, mas não pautamos ainda, que dessa vez, sim. hoje não deu tempo de pautar, porque o senhor foi convocado em... Tá bem, aí a gente, eu prometo devolver deixo rapidamente. Anotado. Não, aí eu deixo anotado e na sua próxima substituição pautaremos os dois, então. Perfeitamente, excelência. Eu peço perdão aos colegas, mas eu senti que se trata de um caso bem delicado. O voto do Dr. Silag está extremamente bem fundamentado. Eu só preciso ter certeza que estou plenamente convencido para um lado ou para o outro. Doutor Flávio, aguardo o retorno. Eu parabenizo aí a doutora Gisele Vilas Boas pela sustentação oral, parabenizo o doutor João Carlos pelo aniversário em primeiro lugar, né? Pelo voto em segundo lugar, e eu aguardo o retorno dos autos para me manifestar. Tá certo. Muito obrigada. Doutor João Emílio, se quiser fazer a solicitação, eu já defiro. Eu já fiz a solicitação aqui no sistema, excelência. Devo gravar? É assim. Senão não aparece aqui para mim. Pronto. Agora sim. Bom, doutora Gisele, então o processo sai em vista com o doutor João Emílio. Numa próxima sessão que o doutor vier a substituir, nós vamos fazer, então, novo agendamento desse processo. Ele tem mais um em vista. Então, nós faríamos aí já uma sessão para julgar esses dois processos, tá bem? Combinado, eu agradeço pela atenção de todos. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom, concedido. Ok. Vamos lá. Então, o próximo processo é o 41.39.585, Esquadrias Glágio. Processo de relatoria do Dr. João Silag. Dr. João, não temos inscritos para sustentação oral. Então, Okay, se o doutor quiser fazer um resumo, depois o contribuinte terá acesso à íntegra do voto. Ok, obrigado. É um recurso do contribuinte de decisão que julgou auto procedente. Esse processo também passou por julgamento anterior pela 4ª Câmara Julgadora, que havia decidido pela conversão do julgamento em diligência, para que fosse atualizada a situação do andamento processual de uma ação judicial interposta pelo contribuinte. Na verdade, são duas acusações de falta de pagamento do imposto por escrituração de documentos fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas e falta de entrega de GIAs. E a matéria de fundo é que o contribuinte foi desenquadrado do regime do Simples Nacional
ele havia entrado com uma ação judicial referente a essa questão e para que fosse isso, na verdade, vinculado a um outro auto de infração, de número 4.432.837. E o contribuinte entende que o presente auto de infração também seria indevido em razão dessa ação judicial. Então, eu vou ler umas partes só para um melhor entendimento. Então, a recorrente alega a nulidade do presente auto, uma por causa porque o auto de infração não conteria todos os elementos necessários. Eu afasto essa acusação, verificando-se todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN, e a outra razão de nulidade da auto de infração seria porque o processo administrativo da sua exclusão do regime do Simples Nacional não teria sido concluído. E esse processo ainda se encontraria pendente de julgamento do recurso apresentado no contencioso administrativo relativamente ao outro auto de infração, 432.837. Salienta-se, porém, que não se está diante de hipótese de concomitância de objeto, nos termos do artigo 30 da Lei 13.457, entre aquele auto de infração e o mandado de segurança número tal. Conforme já havia sido examinado pelo julgador fiscal, a ação judicial havia deixado explícito não ter como objeto discutir o mérito daquele auto de infração e tampouco desconstituir o crédito tributário dele decorrente, mas tão somente abordar a existência ou não de impugnação quanto ao seu desenquadramento do Simples Nacional. Assim, a lavratura do presente auto não implicou na inobservância da liminar deferida nos autos do mandado de segurança. Ordenou a cessação de qualquer ato ou efeito de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, enquanto perdurasse a discussão instaurada no procedimento administrativo tributário referente ao outro auto de infração. E constata-se no presente auto, no item 1 das observações, que este auto de infração foi lavrado para prevenir decadência do crédito tributário e com exigibilidade suspensa por conta de liminar deferida nos autos do processo número tal da terceira vara da Fazenda. E destaca-se que aquela ação judicial incorreu em equívoco induzida pelo pedido formulado pela recorrente. A liminar obtida pela recorrente refere-se à discussão administrativa do auto de infração 432, enquanto que o referido auto não discute a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, apenas tratando da exigência do ICMS devido por substituição tributária. E constata-se ainda que no processo de exclusão do Simples Nacional, as folhas tais, a autora deixou de interpor recurso administrativo da decisão que excluiu a autuada do regime do Simples Nacional. E nota-se que tal fato foi observado pela autoridade autuante, as folhas 10, assim como na decisão monocrática, as folhas tais. E, de qualquer forma, conforme foi dirimido pela diligência determinada pela 4ª Câmara Julgadora, a Procuradoria Fiscal informou que havia transitado em julgado o acórdão proferido pelo TJ São Paulo, que manteve a sentença que havia concedido a segurança para cessar os efeitos da notificação e número tal, e de coibir qualquer ato de exclusão da impetrante do Simples Nacional até o julgamento final do recurso administrativo interposto, procedimento administrativo em que se discute a rigidez do auto de infração 432.837. A representação fiscal esclareceu que aquela decisão judicial havia determinado a suspensão da cobrança dos créditos tributários correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, do outro auto de infração, e para os demais itens do auto, a interessada tinha sido notificada para a cobrança. E transcorrido o prazo e efetuadas as pesquisas no sistema, não foram constatados recolhimentos ou parcelamentos que liquidassem os débitos lançados não suspensos. Assim, os créditos tributários correspondentes aos períodos de março a julho de 2015 foram inscritos em dívida ativa. Portanto, com a inscrição do débito na dívida ativa, verifica-se o julgamento final do recurso administrativo interposto no procedimento administrativo, em que se discute a rigidez do auto de infração
432.837, conforme o despacho da Procuradoria Fiscal. Assim, o presente auto não encontra qualquer óbice para o seu julgamento. E ainda saliento que o período compreendido nesse auto de infração é outro, vai de agosto de 2015 a dezembro de 2016. Também não prospera a alegação de decadência, uma vez que, com a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, as operações objeto desse auto ficaram sujeitas à tributação, não tendo ocorrido o pagamento do respectivo imposto. A autuada havia considerado as operações não tributadas, não tendo efetuado a declaração do débito do imposto, nem o seu respectivo pagamento. Portanto, fez-se necessária a constituição do crédito tributário por meio do lançamento com a lavratura do auto de infração. E assim, ausente a homologação das operações do período examinado, a contagem no prazo decadencial se faz pelo artigo 173 do inciso 1 do CTN, e, portanto, para as operações mais longínquas, de agosto de 2015, o prazo decadencial teve início em janeiro de 2016, verificando-se o seu termo em 31 de 12 de 2020, enquanto que o contribuinte teve ciência da autuação em 15 de dezembro de 2020. Portanto, não se verifica a decadência. Com relação ao mérito, entendo que não merece guarida o argumento de que o crédito tributário seria ilíquido, porque o contribuinte não teria tido tempo hábil para reconstituir a sua escrita fiscal, teria direito a crédito do imposto decorrente da aquisição de mercadorias. Decisão singular já apreciou essa questão e demonstrou a conduta infracional. A resolução que dispõe sobre o Simples Nacional prescreve que a Receita Federal deverá ser comunicada pelo contribuinte, seja microempresa ou EPP, quando a receita bruta ultrapassar um dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 2º dessa resolução, no mês subsequente àquele em que ocorrer o excesso. Desse modo, verificou-se que a autuada deixou de comunicar à Receita Federal sua exclusão do Simples Nacional a partir de agosto de 2015, quando a sua receita bruta acumulada ultrapassou os limites legais. E assim, a recorrente passou a fluir indevidamente do regime tributário diferenciado, destinado apenas às microempresas e às EPPs. Portanto, a partir de agosto de 2015, a autuada deveria ter observado a legislação do ICMS aplicável às demais pessoas jurídicas. E também destaca-se quando o contribuinte foi notificado da sua exclusão do regime simplificado, a apresentar livros e documentos fiscais, o contribuinte deixou de atender a notificação. E permaneceu informando a Receita Federal, através do PGDAS-4, uma receita bruta mensal inferior ao escriturado nas notas fiscais eletrônicas emitidas naquele período. Portanto, constata-se que a recorrente produziu declarações falsas com a finalidade de reduzir a base de cálculo oferecida à tributação e usufruir de forma fraudulenta dos benefícios fiscais previstos para os contribuintes pertencentes ao regime do Simples Nacional. Assim, eu entendo que estão caracterizadas as infrações objeto do presente auto de infração. Com relação ao pedido de relevação das penalidades, com base no artigo 527-A, a primeira infração não preenche o requisito objetivo ao implicar falta de pagamento do imposto. E com relação às duas infrações pertinentes ao auto, eu saliento que a recorrente praticou as condutas infratoras de forma premeditada ao deixar de comunicar o fisco da sua exclusão do regime do Simples Nacional, sonegando assim informações relativas à sua tributação com a finalidade de pagar menos imposto. Assim, esse comportamento não indica uma boa-fé por parte do contribuinte e, portanto, não recomenda que lhe seja concedido o benefício fiscal da redução ou relevação das multas. Entendo que não procede também o pedido para a conversão do julgamento em diligência, para que a autuada seja novamente notificada a cumprir a notificação número tal,
uma vez que a referida notificação não se encontrava suspensa por força de determinação judicial, como pretende a recorrente. A ação judicial tinha apenas o intuito de discutir o seu desenquadramento do regime diferenciado simplificado, não impedindo, porém, que fosse atendida a notificação da fiscalização para apresentação de livros e documentos fiscais. E eu não conheço dos documentos de folhas 589 a 629, que foram juntados extemporaneamente em sede recursal. De acordo com o artigo 19 da Lei 13.457, as provas devem ser juntadas pelo contribuinte até a sede de defesa, a menos que haja algum motivo superveniente, de caráter excepcional, que deve ser cabalmente demonstrado, que não ocorreu nesses autos. E faço também a alegação de confiscatoriedade da penalidade aplicada, uma vez que não cabe se perquirir a constitucionalidade da lei, com base no artigo 28 da Lei 3457. Não cabe também discutir a atualização indevida do valor das operações, com base na súmula número 13 desse tribunal. Porém, atendo o pedido de redução da taxa de juros, com base na súmula número 10 revisada desse tribunal, para fixar os juros à taxa Selic. Então, portanto, eu conheço do recurso ordinário, concedendo-lhe parcial provimento, apenas para fixar os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula número 10. Esse é o meu voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Obrigada. Doutor João Emílio, doutor Flávio. Eu inicio parabenizando o doutor Silag, mais um voto brilhante, e me causou estranheza o fato de se haver permitido que o prazo de impugnação ou de recurso no administrativo o desenquadramento se esvaísse para a busca judiciária na sequência. Isso me causou estranheza e demonstra que houve um certo descuido. Então, eu vou acompanhar a relatoria integralmente, parabenizando novamente pelo voto do doutor Silag. Perfeito. Obrigada, doutor João Emílio. Eu parabenizo aí o doutor João Carlos pelo voto. Eu fiquei em dúvida nesse processo. Em relação, houve uma notificação para refazimento da escrita fiscal. Se eu não me engano, essa notificação é do dia 19 de novembro. E dando prazo de 10 dias, então o prazo iria até dia 29 de novembro. E no dia 26 foi dada uma liminar suspendendo os efeitos dessa notificação. E aí, no mês seguinte, o auto de infração foi lavrado. Então, eu entendo que existe um efeito dessa decisão judicial sobre o processo, porque o contribuinte foi notificado para refazer a escrita fiscal e, durante o prazo para apresentação dessa notificação de reescrita fiscal, ele entrou com um mandato de segurança e conseguiu uma liminar para suspender os efeitos da notificação. Aí, no auto de infração, o auto de infração foi lavrado no mês seguinte para prevenir a decadência, e no auto de infração está sendo cobrado, inclusive, a falta de apresentação dessas dias, que o mandato de segurança suspendeu a eficácia da notificação. Então, eu tenho dúvidas assim sobre os efeitos dessa ação judicial sobre o processo administrativo, e indago se não seria o caso de uma nova conversão em diligência para PGE, dessa vez para se manifestar quanto aos efeitos da decisão judicial sobre o auto de infração.
porque a segurança foi concedida na notificação referente ao prazo deste auto de infração, não do outro. Especificamente a notificação para refazimento da escrita fiscal deste auto de infração e não do outro. Doutor Flávio, né? Então, mas eu entendo, concordo, mas agora eu entendo que o auto de infração, inclusive como consta das observações do auto, ele foi lavrado com um efeito suspensivo, mas para prevenir a decadência. Eu entendo que uma vez cessados os efeitos do mandado de segurança... Não, mas não cessou os efeitos. O mandato transitou em julgado a favor do contribuinte. Cessaria os efeitos lá em 2021, quando terminou o julgamento administrativo do auto de infração, em que pese aí a decisão judicial não ter se atentado de que a questão da exclusão do Simples Nacional não era discutida no bojo daquele auto de infração, né? Era discutida pelo contribuinte, mas não seria o local adequado para fazer essa discussão, né? Ou não seria o processo adequado para fazer essa discussão. Mas a liminar entendeu que a exclusão do Simples Nacional estava sendo discutida administrativamente, né, no bojo de outro auto de infração, e aí ela falou, ó, enquanto não terminar a discussão desse auto de infração, essa notificação fica sem efeito. Pela ordem de existência, doutor Flávio, existe uma observação. A liminar diz respeito tão somente a 2 meses, que seriam janeiro e fevereiro de 15. Então, há um restante de auto-infração ao qual referiu o relator, que é perfeitamente válido. Então, se há necessidade de alguma intervenção, ela necessitaria ser parcial. É só uma observação. A liminar? Ela fala sobre os meses de janeiro e fevereiro de 15. E a autuação fala em janeiro a julho. Não, a autuação não pega janeiro a julho de 2015. Parece que uma pesquisa juntou empates. O auto de infração é o item 3 aqui. A liminar está na folha 11, né? Vou verificar agora. Mas... Eu estou olhando aqui a folha 494, acho que também, né? Mas deixa eu ver essa folha 11. Acho que é a mesma. Ah, não. O que é? É a mesma, é a mesma. Essa é a notificação do MS. Aqui nas folhas 11 e 12 está defira a tutela liminar para cessar os efeitos da notificação, bem como qualquer ato efeito de exclusão do Simples Nacional, enquanto perdurar a discussão administrativa. Não está restringindo a período, acho que nem o pedido tem isso, tem? Acho que não. Então, aí essa liminar ela foi concedida no dia 26. A notificação era do dia 19, dando 10 dias de prazo. Aí ela suspendeu essa notificação enquanto perdurar a discussão administrativa. Então, a princípio, não fluiu o prazo para o contribuinte refazer a escrita fiscal dele. O auto foi lavrado sem que tivesse fluído o prazo para o contribuinte refazer a escrita fiscal. Essa que é a minha dúvida aí. A prejudicialidade, né, doutor Flávio? Deixa eu ver. Oi? A prejudicialidade, é isso que estamos discutindo, não é isso? Essa liminar ela transitou em julgado, né? Ela se tornou definitiva.
Tem o parecer da PGE falando que se tornou definitivo aí. Aí eu tenho dúvidas sobre os efeitos dessa ação judicial aí sobre o auto de infração, porque assim, o auto de infração ele foi lavrado antes de cumprir uma etapa da fiscalização, que seria a notificação para o refazimento da escrita fiscal, né? Ele foi lavrado sem que tenha sido cumprido um procedimento prévio aí necessário. A lavratura se deu para evitar a decadência. Eu até compreendo isso com suspensão imediata de efeito. Eu estou vendo a liminar, ela de fato não limita o período, fala só da notificação. É uma observação interessante. Então, doutor Flávio, mas vou fazer só um exercício aqui de imaginação. Mas, uma vez transitado em julgado, voltaria o prazo dessa notificação. Então, voltou lá em 2021. Sim, mas porque ela foi suspensa por liminar. Então, está suspensa. Em tese, esse prazo, talvez ele seria restabelecido com o trânsito em julgado, o prazo de 10 dias. Fazendo só um exercício aqui. Não sei se haveria necessidade de uma nova notificação para cumprimento. Porque uma vez lavrado o auto para fins de prevenção enfim, de decadência, estou eu pensando aqui se ele poderia fazer refazer essa escrita, inclusive com o processo em andamento. Esses documentos supervenientes que foram juntados, doutor João Carlos, eles fazem referência a isso? Preciso dar uma olhada agora. Na verdade, essa liminar, se confirmada de forma final, nada mais faria do que manter a suspensão de exigibilidade até que se resolva o objeto da notificação, não é isso? Não, reabriria o prazo. Depois Uhum. da discussão, continuaria a fluir o prazo para apresentar a reescrita fiscal. Sim, foi o que eu quis dizer, exatamente. Manteria essa suspensão para debate. Qual que foi o prazo? 10 dias? É isso? Está na notificação? 10 dias. Onde que está a manifestação da PGE? Olha, 663, 662, 672, presidente. Informações PGE é o andamento 42. Esse é 42. Eu estou nela, inclusive. Desculpa, eu não entendi qual é a folha. É o andamento 42, doutor Antônio Carlos. Informação PGE. Começa as folhas 670. Mas, doutor Flávio, a sua dúvida seria se o contribuinte deveria ser notificado novamente? Eu tô olhando os documentos que ele juntou aqui, mas assim, você foi notificado. Aí você tem uma decisão judicial falando, ó, cessa os efeitos dessa notificação enquanto aquele processo não terminar. Aí, depois que aquele processo terminar, eu acho que tem direito a cumprir a notificação, né? Eu estou dando uma olhada aqui nos documentos que ele apresentou aqui.
Me parece que são os livros fiscais, mas não são as guias. Aí não teria valor também, né? O pagamento se comprova com documento, né? Não, eu falo os documentos que estão juntados na 588 e seguintes. Seriam os extemporâneos, doutor Flávio, é isso? Parece que ele refez os livros, mas não apresentou a guia. Tentando ver aqui o que ele escreveu sobre isso. Curioso é que a liminar também coibia atos de exclusão dos simples. Até o final do julgamento, se for confirmada, inclusive a exclusão dele está em jogo. É isso mesmo? Ou estou ficando maluco, gente? Mas o processo terminou, o julgamento do auto de infração terminou desfavorável para o contribuinte, né? Ele conseguiu reduzir alguns valores lá, mas o auto foi mantido. Então já há uma conclusão em relação a isso. Sim, o auto de infração ele não altera a questão da exclusão do Simples Nacional, né? A decisão judicial parece que entendeu que estaria sendo discutida lá a exclusão do Simples Nacional. Engano, né? Ele não apresentou, não. A representação, aliás, foi até pelo próprio doutor Antônio Carlos, que está aqui, tem uma manifestação aqui, as folhas 684, e teve uma outra notificação, mas é lá no processo 4132, né? Uma outra notificação que foi feita. Deixa eu ver se é isso que eu entendi. Mas a notificação do mandato de segurança é a desse auto aqui. Isso, mas tem uma outra notificação de 2021. Mas é daquele processo, não é deste. E aí, transcorrido o prazo, teve uma pesquisa. Lá naqueles autos, inclusive, foi inscrito até em dívida ativa, naquele. Aqui, agosto de 2015 a dezembro de 2016. Eu localizei um outro julgamento feito por essa Câmara, com relatoria do Dr. Paulo Schmidt Pimentel. E quando que é datado isso, gente? Ele fez uma proposta de redução, né? É uma redução e excluiu parte do crédito tributário do auto de infração. Mas eu acho que foi um voto que ficou disponível, porque logo em seguida tem um voto da terceira Câmara, se eu não estou enganada, para conversão de julgamento. Isso, para conversão de julgamento em diligência. Então, acho que é um voto que aparece, mas eu tenho a impressão que não houve julgamento nesse processo. Converteu. É verdade. E agora o voto do Dr. Silai, né? Isso.
Mas a decisão... agora... Então, a sentença realmente para cessar os efeitos da notificação. Integralmente. E corresponde como Não é suspender, né? É cessar. Cessar. Como se houvesse uma anulação. Então, eu realmente estou em dúvida aqui sobre os efeitos da decisão judicial, porque sem essa notificação, sem você notificar o contribuinte a refazer a escrita fiscal, você não pode cobrar. E aqui não foi concluído esse processo, né? Aí o auto de infração foi lavrado para prevenir decadência. Posso fazer uma Sim. observação? Eu não encontrei nos autos uma menção do autuado sobre essa questão. Me parece que ele não se insurgiu contra esse fato do suposto cancelamento daquela notificação. E também o termo utilizado pela juíza de direito, que não foi cancelamento, né? Nem suspensão, doutor Isabel, me ajude, foi Cessar. Cessação de efeito. Cessação, o que é cessação? Ele vai para o lado do cancelamento ou vai para o lado da suspensão, né? Inicialmente como suspensão, entendo eu, doutor Antônio Carlos, e ao final como cancelamento por tornar definitiva a cessação. É de fato a sensação que eu tenho. Há uma petição dos advogados da empresa aqui nas folhas 692, que traz alguns esclarecimentos. É a interposição do recurso ordinário. Tá. De toda forma, me parece que ele não se atentou a esse fato, né? O contribuinte. O contribuinte fala em todas as manifestações que ele faz aí, fala, eu tenho decisão judicial, eu tenho decisão judicial. Talvez não nos termos que eu estou falando, mas ele ventila essa questão aí a todo momento, inclusive nos memoriais. Eu creio, doutor Flávio, que o doutor Antônio Carlos queria dizer que após a decisão que fez cessar, ele não tomou nenhuma medida para rediscutir ou que o valha. Me parece que é isso, doutor Antônio Carlos. Exatamente. Então, mas a Fazenda faz parte do processo. A Fazenda saiu vencida nesse processo. Então, eu acho que assim a questão talvez até seria eventual ausência de manifestação do contribuinte, a meu ver, talvez assim no primeiro momento, né? Mas talvez estaria superada porque a Fazenda é no processo. Então, ela tem ciência de tudo que está acontecendo, inclusive dos efeitos dessa decisão. A recorrente, inclusive, sugere que deveria ser instada a exercer o direito de regularizar sua situação fiscal nos termos do parágrafo único do artigo 8º da portaria CAT 32. Está aqui na interposição de recurso. Depois ele segue em direção à tese número 2, unidade da base de cálculo e liquidez. Mas eu tenho uma dúvida também. Eu estou pensando, as infrações decorrem do fato de o contribuinte ter ultrapassado os limites que permitiriam que ele continuasse no regime do Simples Nacional e infringiu a legislação, não comunicando a Receita Federal e portanto, passou a deixar de pagar no imposto. Então, essa infração só se configura se a Fazenda notificar ele a refazer a escrita fiscal, quer dizer, caso contrário, se ele não for notificado, ele pode continuar cometendo essa infração? É exatamente o que ele alegou, doutor Silag, que ele deveria ser intimado para regularizar. Entretanto, eu não conheço aqui
o desfecho do processo de desenquadramento. Alguém tem acesso a essa informação? Ele foi desenquadrado. Mas a própria portaria que regula o desenquadramento, ela exige que, após o desenquadramento, seja notificado a refazer a escrita fiscal. E aí, não refazendo a escrita fiscal, é autuado. Mas isso daí é a própria portaria que estabelece as regras do desenquadramento de ofício, que estabelece essa questão posterior aí do refazimento da escrita fiscal para o contribuinte poder aproveitar os créditos das entradas, né? Que no Simples ele não lança. Então, qual que seria a diferença do auto de infração antes ou depois da notificação? Se ele apresenta as guias, acaba virando um débito declarado, mas se considera o crédito das entradas, né? Mas a própria legislação que estabelece o desenquadramento é que estabelece essa necessidade aí da notificação para refazimento da escrita. E não há essa notificação. Pelo que eu entendi, né? Eu também não encontrei. Mas, se for dessa forma que o doutor Flávio fala, então a diligência para a procuradoria ela é desnecessária, né? Aqui destrinchamos todos os fatos. Sim, né? verdade, sim. É que eles que vão executar isso aí. A notificação? Não, o auto de infração, né? Eles que vão entrar com a execução e se defender sobre os efeitos da ação judicial sobre o auto, né? A gente dando o lançamento como procedente, eles que vão ter que se defender na justiça sobre os efeitos da ação judicial sobre esse auto de infração, né? Daí que seria a diligência, né? Pensando em executar esse crédito, né? Não em manter o auto de infração. O que nós não sabemos com certeza é se houve essa notificação. Ela não consta dos autos. Exatamente, né? Exatamente. Talvez, então... Uma consulta nesse sentido. Ou se não foi feita, para fazer. Sim, sim, sim. Para resolver esse lançamento. Porque a inexistência dessa notificação vai trazer prejuízos completos a essa autuação. E a existência pode esclarecer qual é o futuro, se aplica ou não o voto do Dr. Silai. É isso, né? Mas aí eventual conversão de a diligência para informar se houve ou não essa notificação não vai partir da Procuradoria, ela partiria da administração tributária. Doutor Silai. Doutor Silai está pensando, ele está com um pois olhar sério, ele está pensando aqui. Não, É pois verdade. Diante dessas considerações, deixa eu fazer uma sugestão aqui. O doutor consideraria a possibilidade de alterar o seu voto e converter o julgamento em diligência? Só para fins de esclarecimento? Eu pediria que talvez o doutor Flávio fizesse uma manifestação breve nesse sentido. Assim, eu entendo que se a gente faz uma conversão em diligência para fiscalização e vem uma negativa sobre essa notificação, a gente, de uma certa forma, está instruindo o processo, né? Nesse caso específico aí, eu preferi ouvir a opinião da PGE mesmo, não ter uma confirmação da fiscalização que essa notificação não foi refeita, mesmo porque já teria esgotado o prazo decadencial, né, para fazer a notificação. Aí não sei, eu não faria isso. Mas a PGE, ela já nos autos, ela foi instada a se manifestar, e ela trouxe só
os documentos, né? Aí seria uma manifestação na PGE sobre os efeitos? Não, ela foi instada a se manifestar sobre o andamento do processo. Ela falou, ó, o processo terminou em julgado, transitou em julgado a favor do contribuinte. Mas ela não foi instada a se manifestar sobre os efeitos da ação judicial sobre o lançamento. Mas, doutor Flávio, os efeitos não estariam diretamente ligados à existência ou não dessa notificação para a regularização da escrituração? Essa notificação não cabe à Procuradoria, ela não tem essa informação, a não ser que nós forneçamos. Ou estou enganado? Não, mas essa segunda notificação, ela não foi feita, né? Ela não está aqui nos autos. É. A dúvida é exatamente essa. Inclusive, o contribuinte pede isso no recurso dele, né? Ele fala, ó, eu preciso ser notificado para apresentar meus créditos, né? Ele Mas pede. também não está nos autos essa notificação, porque este auto de infração não discute a questão da, da saída dele do Simples Nacional, né? Da exclusão. Estaria atinente a um outro procedimento. É o outro procedimento. É dele que eu estou falando. Será que Então pode ser, né? Nós não sabemos, né? Pode ser que tenha sido feita essa notificação, né, e não tenha vindo para estes autos. o que resolveria toda a questão? Mas se houver essa segunda notificação, ela teria sido feita após a lavratura desse auto, não é isso? Eu entendo que mesmo sim. se for passado o prazo decadencial, em razão da ação judicial, ele teria direito a reapresentar a escrita fiscal dele com o final, porque, assim, da pior forma que a gente analisar a decisão judicial, restabeleceria ali os 3 dias de prazo quando terminou o julgamento do auto de infração, ele teria ali 3 dias de prazo ainda para apresentar o refazimento da escrita fiscal. Se a decisão não, do jeito que ela falou, cessou os efeitos, né? Eu não sei se o entendimento se a decisão judicial anulou a notificação, né? Então, para dirimir essa dúvida, é só uma diligência para a origem, né? Sim. Creio que sim. Isso resolveria todas as nossas questões. E sem isso, o julgamento fica bastante manco. Pelo que eu estou entendendo, tem duas questões aí para a gente resolver. Uma é a eventual existência da notificação, coisa que seria resolvida pela administração tributária. E a outra são os efeitos dessa decisão, né? Porque o cancelou ou suspendeu, afinal, né? Como é que é o entendimento da Procuradoria em relação a isso? Porque essas duas variáveis vão resolver essas questões que a gente está tratando aqui. Então, seriam duas consultas. É portaria CAT 32/2010 que fala da notificação. Artigo 8º da portaria CAT 32/2010. Aí, nesse artigo 8º, tem um parágrafo único lá, que fala que o disposto nesse artigo não se aplica ao contribuinte que esteja sob ação fiscal, hipótese em que as obrigações a serem observadas serão determinadas pela fiscalização. Então, está falando aqui da notificação. Quando está sob ação fiscal, ele não pode apresentar a GIA se não for notificado. Então, eu acho que esse processo aí
na hora da execução fiscal lá, eu não sei a viabilidade dele, por isso que eu gostaria de saber a interpretação da PGE sobre os efeitos da decisão judicial sobre o auto. Mas o artigo, eu não entendi. O artigo fala que, na hipótese de exclusão do Simples Nacional, efeitos retroativos, o contribuinte deverá recompor a escrituração fiscal a partir da data de início dos efeitos da exclusão. Aí ele poderia apresentar de forma espontânea, salvo se ele estivesse sob a atuação fiscal. Aí, sob a atuação fiscal, ele precisa ser notificado para reapresentar, porque ele não tem a espontaneidade, né? Então, Mais ele uma fica... vez, retornamos aqui à existência ou não dessa notificação. Inclusive o contribuinte ele pede anualidade, né? Uhum. Ele pede anualidade para considerar a base de cálculo líquida. Uhum. Vamos fazer o seguinte, doutor Silag, me permita, eu vou pedir vista desse processo e eu acho que a gente pode estudar um pouco melhor essa possibilidade. Eu acho que, assim, o doutor Flávio trouxe questões aqui muito interessantes, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor para poder Achar uma eventualmente. solução adequada. Existem 2 pontos de omissão que são perigosos aqui. A questão da notificação e, eventualmente, os efeitos dessa liminar tornada definitiva em decisão final em IMS. Realmente, existe uma cilada aqui. Sim. Não, acho ótimo se você pedir vista, a doutora pedir vista. Doutor Flávio prefere pedir ou... Olha, o pedido de vista meu seria para converter em diligência para a PGE, mas como parece que vocês não estão confortáveis, pode a doutora pedir e depois, se for o caso, eu só coloco isso como uma preferência no dia da votação. Tá bom, mas a minha sugestão é baixe o processo e dê uma estudada nele, né? Já fica com o processo aí baixado para dar uma estudada só para a gente... Mas, assim, a posição minha é a seguinte, é que na hora da execução, quem vai ter que avaliar esse efeito da ação judicial, só que, assim, o que acontece na prática, a execução é proposta e depois que vai se discutir, né? Então, se a PGE falar para a gente, fala, ó, por mim tá ok executar, aí a gente tem mais conforto para decidir, né? Falar, ó, a decisão de acordo com o entendimento da Procuradoria do Estado, aquela ação judicial não tem repercussão aqui. Aí o auto foi lavrado para prevenir decadência, tá tranquilo, né? Mas assim, tecnicamente faltou um procedimento administrativo aí antes do auto ser lavrado, né? Que gera esse prejuízo para o contribuinte aí, que ele está alegando que não considerou os créditos dele, né? Desculpa, doutor Flávio, mas eu tenho a impressão que não houve uma falha de procedimento administrativo antes do auto ser lavrado, porque justamente ele foi lavrado para prevenir a decadência. Se houve essa falha administrativa, procedimental, ela foi
após o trânsito em julgado do MS. Porque ele poderia ter lavrado o auto de infração dessa forma, de acordo com a legislação, justamente para prevenir a decadência. Essa era, inclusive, a obrigação, né? Vamos ver como. Mas, a princípio, a posição minha seria essa. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A única distinção da nossa posição para o doutor Flávio é que nós entendemos que é necessário que a administração tributária aponte se fez ou não a notificação. Isso, inclusive, conferiria à Procuradoria uma maior segurança para se manifestar sobre a procedibilidade dessa execução. Talvez uma diligência prévia, né? Uhum. E a decisão judicial ela pode ser interpretada como tendo só suspendido a notificação, né? O efeito dela aí terminada a discussão do auto de infração, esse prazo voltaria a fluir. Voltaria a correr do momento em que foi suspenso. Sim, aí nesse caso não seria necessária uma segunda notificação, né? Não, está correto. Eu acho que isso é importantíssimo também. É bem complicado esse caso aí, viu? Bom, Se fosse simples, não estaria aqui, né, doutor Flávio? bom, eu vou me conceder vista, então, e vamos dar uma olhada nesse processo um pouquinho com mais calma, merece. Bom, vamos lá. Ok, então, processo 41.39.585, processo saiu em vista comigo. Bom, tendo em vista que a doutora Maria Helena precisou pedir afastamento urgente, então eu anuncio que os processos 40.70.801 e 41.48.161 foram retirados de pauta para uma futura agendamento aqui para a sessão de julgamento. Então, temos aqui, deixa eu só ver se eu entrei em todos e devolvi para a doutora. Não. Então, vou devolver para o relator. E o outro, 41.48, devolvido para o relator. Agora sim. Então, os dois processos foram devolvidos para o relator, os outros dois saíram em vista. Então, concluímos a pauta. Agradeço o doutor João Emílio, que atendeu o pedido de substituição. Obrigada, doutor. Então, eu dou por... Pois não, desculpa. Ia falar alguma coisa, doutor João? Não? Não, eu é que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário. Essas fogueiras são interessantes e são discussões que de fato têm uma repercussão enorme no que é o crédito tributário. A gente vive pensando aqui no que vai ser da ação executiva e no quanto nós vamos ter que pagar de honorário se perdermos, né? Essa é a grande verdade. Exatamente. Bom, então eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 7 de junho de 2024 da 8ª Câmara Julgadora. Vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação. Agradeço a todos o empenho e dedicação de sempre. Agradeço.